Boa noite, senhores vereadores, munícipes, telespectadores que nos assistem pela internet e representantes dos órgãos de imprensa. Declaro aberta a 40ª sessão ordinária do terceiro ano legislativo da 14ª legislatura do ano de 2019. Peço ao vereador Antônio que, por favor, nos informe as horas. 18 horas e 10 minutos. Às 18 horas e 10 minutos. Convido a todos para ficarem de pé para a leitura da Bíblia, que será feita pela senhora Jacileide, funcionária dessa casa. Farei a leitura de Mateus 5, de 1 a 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém? Passamos para a leitura do expediente, que será feita pelo diretor-geral, o senhor Eliseu. Boletim 40/2019, expediente fase informativa. Correspondências e informações. Senhores vereadores, em atendimento ao parágrafo 3º do artigo 251 e do artigo 255 do Regimento Interno, o expediente da sessão ordinária a ser realizado nesta data estará reduzido a 30 minutos, tendo em vista a inclusão na fase da ordem do dia do projeto de lei 84/2019, de autoria do prefeito municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Nova Odessa para o exercício de 2020. Recebemos da Caixa Econômica Federal o ofício 581/2019, informando sobre o crédito de recurso financeiro sob bloqueio no valor de R$100 mil, que tem por objeto a reforma do ginásio esporte José Baptista. Debates agendados para o próximo dia 9 de dezembro. Debate e atendimento ao requerimento 607, de autoria do vereador Tiago Lobo, sobre o cadastro imobiliário e a regularização de imóveis, lei número 13.465/17. Pauta de indicações. Indicação 367, de autoria do vereador Cláudio. Indica ao Poder Executivo a necessidade de manutenção das calçadas na rua Dr. Maria Raposeira Zanha, na Vila Zanha. Indicação 368, de autoria do vereador Cláudio. Indica ao Poder Executivo a necessidade de limpeza e manutenção da calçada do campo de futebol situado na Vila Zanha. Indicação 369, de autoria do vereador Sebastião. Indica com urgência a limpeza do terreno baldio situado na rua José Assad Salum, em frente ao número 486, no Jardim Santa Rita 2. Indicação 370, de autoria do vereador Sebastião. Indica a notificação do proprietário do lote situado na rua Ângelo Príncipe Padella, próximo ao número 31 no Parque Fabrício, para que proceda a limpeza do local devido à presença de mato alto. Indicação 371, de autoria do vereador Avelino. Indica a necessidade de limpeza e manutenção da calçada e guia na rua Azil Martins, no Jardim Santa Rosa. Pauta de moções de pesar. Moção de pesar 173, de autoria do vereador Wagner Barilon e demais vereadores. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Antônio José Rezende Silva. As indicações e a moção de pesar apresentadas nessa sessão serão encaminhadas aos respectivos destinatários. Toda a correspondência lida nessa fase do expediente encontra-se à disposição dos senhores vereadores para consulta na secretaria. Expediente fase deliberativa. Ata da 39ª sessão ordinária, realizada no dia 18 de novembro de 2019.
A ata da 39ª sessão ordinária está em discussão. Não havendo manifestação, coloco a mesma em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem o braço. A ata da 39ª sessão ordinária foi aprovada. Senhores vereadores, convido a doutora Michele Vieira do Lago Ruestra Changman para apresentar aos senhores vereadores e ao público presente informações sobre a importância da elaboração e implantação do Plano Municipal pela Primeira Infância. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Nova Odessa, Wagner Barilon, excelentíssimos vereadores, demais presentes, muito boa noite. Na condição de cidadã brasileira, juíza da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, idealizadora do projeto Afim, sinto-me honrada e agradeço a oportunidade de vir até aqui hoje, perante os senhores e senhoras, para apresentar proposta para a criação, elaboração e implementação do Plano Municipal da Primeira Infância em Nova Odessa. A infância já foi muito ignorada no passado. Porém, a partir da Declaração Universal dos Direitos da Criança, de 1959, a sociedade começou a evoluir para reconhecer na criança um sujeito de direitos, levando à realização de uma Conferência Mundial sobre a Criança em 1990, e a assinatura do documento Um Mundo para a Criança em 2002. Tais avanços tanto influenciaram a sociedade brasileira, que em razão dos direitos e garantias constitucionais que são asseguradas às crianças e adolescentes pela Constituição Federal de 1988 e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, somos considerados um dos países que tem a legislação sobre infância mais avançada do mundo. Logo, o que me traz aqui hoje para falar sobre o Plano Municipal da Primeira Infância não é apenas a vontade individual de agregar iniciativas em prol da primeira infância. O que me traz aqui hoje é o fato de que, do surgimento de tantas ações em prol da infância, nasceu a consciência social de que a criança é a grande fonte de oportunidade que as nações têm de se desenvolverem em sua integralidade. Vale dizer, se existe no mundo um tema que terá repercussão social, humana, econômica e política entre as nações para os próximos anos, esse tema é a primeira infância. Por isso, cuidar da primeira infância é um dos objetivos aprovados pela Cúpula da ONU em 2015 de desenvolvimento sustentável para o ano de 2030. E por isso, é importante que essa iniciativa também amadureça em Nova Odessa, colaborando para que o Brasil cumpra seu compromisso assinado em tratados e documentos internacionais de proteção à criança. Não é à toa que organismos especializados como a Unesco, a Unicef, a OMS, fizeram e continuam realizando conferências mundiais, apoiando iniciativas nacionais, estaduais e municipais e elaborando documentos com o objetivo de impulsionar políticas públicas de atenção aos direitos da criança. E as iniciativas só crescem. Segundo dados colhidos pelo Conselho Nacional de Justiça, extraídos da revista científica The Lancet, de 2000 a 2015, as publicações científicas sobre a primeira infância aumentaram em 7 vezes. O número de países que adotaram políticas multissetoriais passou de 7 para 68. Os investimentos aumentaram de 150 projetos de $1 bilhão para 273 projetos de $3 bilhões. Na dissertação de mestrado escrita pelo jornalista e escritor Davi Moisés, com o tema A Produção do Cidadão, Políticas Públicas para a Primeira Infância no Brasil, onde estudou o universo político brasileiro, ele concluiu que no Brasil, independentemente de partidos políticos e ideologias, há um consenso geral no meio político de que a infância deve ser tratada como prioridade. O Brasil desponta entre os países que possuem a legislação mais avançada em direitos da criança do mundo,
tanto que a Lei 13.257 de 2016, o Marco Legal da Primeira Infância, é a iniciativa pioneira na área. Quando falamos em garantir à infância prioridade absoluta, significa dizer que a primeira infância de uma criança não pode apenas depender da sorte desta nascer em local determinado ou determinada família para crescer e se desenvolver com todos os direitos e oportunidades. A ela devem ser oferecidas políticas públicas que lhe garantam direitos, desde até antes de ser concebida, pois também faz parte do cuidado da primeira infância o planejamento familiar, para que todas possam nascer num ambiente de afeto, material e emocionalmente preparado para recebê-la. E por que esse movimento mundial em prol da primeira infância vem acontecendo? Segundo informações fornecidas pela Rede Nacional da Primeira Infância, existem vários motivos, mas um dos mais relevantes é que, com o passar dos anos, o conhecimento científico sobre os fatores de aprendizagem e desenvolvimento da pessoa nos primeiros anos de vida cresceu muito. Hoje temos um acervo de evidências sobre a relação entre a capacidade genética, ou seja, o que a criança traz ao nascer, e as interações por ela estabelecidas com o meio social e físico. As primeiras experiências, do nascimento ao 6º aniversário, e ainda mais intensamente as que vivencia nos 3 primeiros anos de vida, influem na formação da personalidade, nas estruturas do cérebro e da mente, desenvolvem a capacidade de aprender, de se relacionar, de expressar as emoções e de se sentir nos diferentes contextos sociais. O que o bebê e a criança conseguem fazer de si mesmos, com os recursos do meio e na interação com eles, serve de base e inspiração para toda a vida. Daí a importância de um ambiente que os ajude a desenvolver o máximo de suas potencialidades. Um dos pilares desse conhecimento foi construído pela médica húngara Amy Pickler, que, ao acolher bebês que ficaram órfãos durante a Segunda Guerra Mundial, aplicou uma metodologia para trabalhar a resiliência desses bebês. Entende-se resiliência a capacidade da criança de suportar as adversidades da vida, tal como passar por uma guerra. Essa metodologia partiu do pressuposto de que os bebês não são apenas sujeitos passivos de cuidados, mas também ativos. E, a partir daí, a prática de conversar com os bebês de forma ativa, estar disponível, mas observando-os e permitindo-lhes o movimento livre, tornou viável o desenvolvimento de sua resiliência, afastando o que hoje chamamos de estresse tóxico, basicamente uma carência afetiva provocada pela liberação de hormônios que provocam situações de estresse e desconforto intolerável. Pois então, não há mais dúvidas para os profissionais da área da infância, cientistas, economistas e políticos, que os primeiros anos de vida são decisivos para a construção da inteligência, para a socialização e a afetividade. Uma boa nutrição, estímulos físicos e afetivos influenciam na formação da inteligência, dicção e capacidade de comunicação. Crianças que não tiveram esses estímulos pelos mais variados motivos, seja pobreza, carências maternas, etc., podem ter dificuldade de raciocínio e de comunicação, que levam por toda a vida, pois não desenvolveram conexões cerebrais, sinapses suficientes para alcançar esse desenvolvimento. Cuidar e educar as crianças é a estratégia comprovadamente mais eficaz de promover o desenvolvimento da pessoa, da sociedade e do país. A decisão de investir consistentemente nas crianças fez de muitos países nações avançadas. É a base de uma sociedade desenvolvida em todos os sentidos. Os cientistas usam a expressão janelas de oportunidades para explicar que os primeiros anos de vida são os melhores para desenvolver estruturas de pensamento, de emoções, de interações, e que isso deve ser aproveitado, porque mais tarde essas janelas podem se fechar e as oportunidades não serem tão eficientes. Sob o ponto de vista econômico, é inteligente aplicar recursos financeiros na atenção às crianças de 0 a 6 anos. James Heckman ficou conhecido no mundo inteiro pelos estudos originais que fez sobre os efeitos da educação infantil sobre a vida das pessoas até a idade adulta. E ganhou o Prêmio Nobel de Economia por esse feito. Um investimento na educação infantil rende 7 vezes o seu valor na vida adulta. Segundo ele, o que os Estados Unidos aplicam na educação infantil rende entre 7% e 10% ao ano,
uma taxa de retorno mais alta do que qualquer outra aplicação que se possa fazer naquele país. Sua equação é: investir na primeira infância gera desenvolvimento de habilidades cognitivas sociais que dão sustentação à aprendizagem ao longo da vida, e isso significa aquisição de maior capacidade para o trabalho, o que contribui para o desenvolvimento do país. Por outro lado, como consequências do não investimento em programas de desenvolvimento na primeira infância, temos que 43% das crianças nos países de renda baixa e média, 249 milhões, perdem 26% de renda média quando se tornam adultas, segundo dados divulgados pela mesma revista. E quanto maior o número de fatores de risco a que a criança estiver exposta, maior a gravidade do impacto. São fatores de risco: pobreza, deficiências nutricionais, insegurança alimentar, comunidades em situação de violência, baixa escolaridade materna, estresse familiar, abuso e negligência. Enfim, o município que decidir pela elaboração e implementação do plano municipal entrará nas estatísticas do Plano de Desenvolvimento Sustentável da ONU, contribuindo para a melhoria da qualidade da infância nacional e, somado a tantos outros, para o Brasil, além do que estará fazendo o investimento mais certeiro de seus recursos. Pois, lembrando a frase que ficou famosa em razão do documentário Começo da Vida, da diretora Stella Renner, se mudarmos o começo da história, mudamos a história toda. Sobre o plano municipal. Pelo plano municipal, o Poder Executivo, eventualmente o Legislativo, não só dá continuidade às políticas existentes que toma a decisão para a realização do plano, pelo plano municipal, o Poder Executivo não só dá continuidade às políticas existentes, como toma decisão para a realização do plano, maior, intersetorial e estruturado, concatenado com toda a sociedade, para o atendimento de todas as crianças, sem exceção, em todos os seus direitos. Para isso, o Poder Executivo determina que se realize um diagnóstico da situação da vida, desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Confronta-o com o que a lei determina como seus direitos e dimensiona o que deve ser feito. Trata-se de uma atitude de mudança planejada, com metas e avaliação de resultados. E como esse plano deve ser feito? O Plano Municipal da Primeira Infância prevê a participação ativa da população, através de audiências públicas e outras iniciativas de integração, inclusive ouvindo as próprias crianças, para que tenha a legitimidade necessária para funcionar, lembrando que nenhuma criança pode ficar para trás. Explicando de uma forma resumida, uma vez tomada a decisão pelo prefeito de aderir à meta do desenvolvimento sustentável, baixará um decreto municipal determinando a elaboração do plano, instituindo a comissão municipal encarregada de coordenar a sua elaboração e que deverá abranger diversos órgãos municipais para um trabalho intersetorial, além de associações comunitárias com atuação no atendimento dos direitos da criança, órgãos da imprensa e famílias. Estou terminando. Elaborado o plano, será enviado pelo prefeito municipal à Câmara de Vereadores, acompanhado de exposição de motivos e minuta de projeto de lei da sua aprovação. No site da Rede Nacional da Primeira Infância, os senhores verão que há um serviço especial de monitoramento dos municípios que já tem seus planos aprovados. E entre eles foram elencados como experiências inspiradoras o município de Arapiraca, no Alagoas, e Campo Alegre, no Alagoas, Distrito Federal, Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e o próprio município do Rio de Janeiro. O município de Campinas e o de Boa Vista, em Roraima, recentemente concluíram seu plano municipal. Os planos estão disponíveis na internet e os senhores poderão tomá-los como exemplo e guia para a fixação do diagnóstico, estratégias e ações para o de Nova Odessa. Por fim, para facilitar essa iniciativa e trabalho, solicitei à Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, em parceria com a Rede Municipal da Primeira Infância, o envio de exemplares do Guia de Elaboração do Plano Municipal, que traz aos senhores todo o passo a passo de elaboração e implementação do plano na cidade. O guia também está disponível para download no site da Fundação. A maior parte das informações que eu trouxe foram extraídas desse guia, que os senhores vão encontrar de forma mais detalhada, com todas as fontes de pesquisas, estatísticas e fundamentos aqui citados. Além de diversas situações práticas, também neste guia os senhores vão encontrar o modelo do decreto municipal, determinando a criação do plano,
bem como os fundamentos sociais, econômicos, educacionais e jurídicos para que ele aconteça. Então, para não mais me alongar, agora farei a entrega do guia de elaboração do plano para os senhores. Finalizo meu discurso agradecendo a presença dos senhores, na esperança de que Nova Odessa desponte entre os municípios brasileiros na adesão a este tão importante objetivo de desenvolvimento sustentável traçado pelas Nações Unidas para o ano de 2030. Muito obrigada. Eu agradeço, em nome dos vereadores e da população da cidade de Nova Odessa, a apresentação da doutora Michele. Leremos com atenção o guia e encaminharemos a sugestão de elaboração do plano ao prefeito municipal. Senhores vereadores, na última sessão nós não conseguimos reproduzir o vídeo que o Centro de Prevenção à Cegueira trouxe até essa casa, conforme prometido. Passaremos agora para a transmissão do vídeo do Centro de Prevenção à Cegueira. Aqui eu moro há 37 anos. Todo mundo me conhece praticamente desde criança, porque aqui, esse lugar aqui era dos meus bisavós, né? Eu trabalhava fora, eu trabalhei numa casa de família 12 anos. Quando eu entrei nessa casa de família para trabalhar, uma das crianças tinha 3 meses e o outro tinha 3 anos. E ela trabalhava na caixa, então ela saía trabalhar e eu cuidava da casa, das crianças. Isso por 12 anos, até que então aconteceu a perda da minha visão. E daí começou a minha história.
comecei a vir do serviço e eu comecei a perceber que a hora que chegava um certo tanto de caminhada, eu começava a perder a visão. Aí eu falei pro meu menino que eu estava assim, que acontecendo isso. Foi aonde ele me ligou para a amiga dele que trabalhava de enfermeira, pediu aonde eu indicar um oftalmo. Na quarta-feira eu fui, então foi descobrido a retinopatia diabética, que é o descolamento da retina. Eu ia escrever uma receita no caderno. Eu já não conseguia mais ver as linhas, não conseguia mais ver o folheto da igreja. Foi difícil para a família inteira, né? Eu não queria que ninguém soubesse que eu estava perdendo a visão. Então vem junto com a perda da visão, vem a revolta, né? Que eu acho que é um processo que todo mundo passa. O que eu tenho mais saudade, do rosto do meu filho. Eu tenho saudade do rosto, eu guardo a imagem do rosto dele, do rosto do meu esposo, das minhas irmãs, do meu pai, da minha mãe. Então eu sinto saudade assim dessa imagem. Quando eu entrei no CPC, que eu cheguei lá, eu cheguei no fundo do poço, mas no fundo do poço mesmo. Porque a gente sozinho, sem enxergar. O meu esposo não tinha orientação nenhuma como lidar. O meu filho também não. Então, lá me ajudou demais. Lá eu falo que você recebe uma vida nova. Você é orientado a como lidar com a deficiência, como fazer as suas coisas em casa, porque sozinho você não vai descobrir. A mamãe acordou você? Eu faço tudo, lavo, passo, cozinho, limpo, normal. Às vezes até eu vou fazendo as coisas, quando chega no fim do dia, eu falo, nossa, mas será que eu não enxergo mesmo? Eu fiz tudo isso hoje? Então, às vezes até eu admiro comigo mesmo. Hoje eu faço o crochêzinho básico, que é um biquinho, guardanapo, uma coisinha mais prática. Mas eu faço meus crochêzinhos, frequento a aula de pintura da escola. É que aquele que tem a oportunidade para ajudar, eu acho que é muito importante a colaboração dele, porque ele está ajudando o outro que mais precisa. Você está fazendo um bem muito grande para as pessoas deficientes visuais. Senhores vereadores, em virtude da inclusão da Lei Orçamentária Anual na pauta de discussão de hoje, nosso expediente ficou restrito a 30 minutos.
Então, em atendimento ao artigo 146 do nosso regimento interno, concedo intervalo regimental de 15 minutos. Na sequência, voltaremos com a votação da ordem do dia.
Senhores vereadores, por favor, retomem seus lugares. Passou. Declaro reaberta a sessão. Passamos para a ordem do dia. Ordem do dia. O item 1 da pauta é item único. Ele encontra-se sobrestando. É o projeto de lei 84/2019, de autoria do Poder Executivo. Estima a receita e fixa a despesa do município de Nova Odessa para o exercício de 2020. Este projeto de lei contém emendas. Foram apresentadas ao projeto de lei 9 emendas. As emendas foram encaminhadas à Comissão de Finanças e Orçamento, que opinou pela rejeição das emendas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e pela aprovação da emenda número 3, 2019. Foi ofertado um voto em separado, apresentado pelo vereador Cláudio José Schuder, favorável à aprovação das 9 emendas. Dessa forma, inicialmente, será apreciada a única emenda que recebeu o parecer favorável, a emenda número 3, 2019, modificativa de autoria do vereador Wagner Barilon. O quórum de votação da emenda é de maioria simples e o processo de votação é simbólico. Coloco A emenda número 3. Coloco a emenda número 3 ao projeto de lei 84 de 2019 em discussão. Com a palavra, vereador Elvis. Senhor presidente, tendo em vista que tem uma emenda que eu tenho algumas dúvidas, eu vou pedir vistas. Tratando-se do primeiro pedido de vistas, ele fica acatado. Senhores vereadores, trata-se de matéria sobrestando na pauta, portanto, fica prejudicado o uso da tribuna livre para explicação pessoal e prejudicado também a deliberação do projeto de lei que estava constando na pauta. Portanto, nada mais havendo, declaro encerrada essa sessão. Nossa próxima sessão ordinária será no dia 2 de dezembro de 2019, às 18 horas. Muito obrigado a todos pela presença. Vão todos com Deus.